meu povo, aqui é o Eli e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Tô até de pé pra mudar um pouco o clima, porque hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que eu falo pouco aqui no canal, que é sobre você ficar sobrecarregado ao aprender idiomas ou você se colocar numa pressão. Há um tempo atrás eu dei uma guinada de audiência, teve muitos de vocês que começaram a me seguir e são novos aqui no canal, e eu percebi que muitos de vocês têm algum objetivo específico com relação ao aprendizado. Ah, quer melhorar a carreira e tudo. Tá correndo atrás de uma vida melhor, os idiomas passam por isso. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse tempo que a gente tá... Esse tempo que a gente tá vivendo, algo um pouco difícil aí, né? Que o tempo tá mudando, a gente tem um tempo mais corrido, a gente passa mais tempo trabalhando do que descansando, e muitas vezes a linha entre trabalho e descanso acaba ficando um pouco borrada, e você é mais louvado porque você nunca descansa do que porque você tem uma vida saudável. E muitas vezes isso pode acabar prejudicando o aprendizado de idiomas e até mesmo o avanço na sua carreira. Então, hoje eu quero falar sobre essa situação, quero te dar um conjunto de ferramentas mentais, digamos assim, que eu tenho usado no meu aprendizado, que tem me ajudado bastante a seguir aí sem pressão no seu aprendizado, tá bom? Então, relaxe sobre esse vídeo e vai ser um conjunto de ferramentas, digamos assim, ferramentas mentais para te ajudar, para que você não fique pensando que está sobrecarregado na hora de aprender os idiomas, já que o mundo está tão rápido, a gente corre tanto. Eu quero tentar tirar um pouco esse peso das suas costas, beleza? Vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: eu costumo pensar no progresso de idiomas não como uma linha reta, mas algo parecido com isso aí que você tá vendo aí na sua tela. Tipo, como se fosse um gráfico entre tempo e avanço, e que cada um dessas bolinhas, desses pontinhos aí, que formam basicamente um padrão em linha, mas elas são todas espalhadas neste gráfico, você tá vendo? Por que eu tô te falando isso? Eu acredito que os idiomas, você deve tratar ele, a sua jornada, não como algo, como se fosse uma linha reta, mas que você pensasse ele como um conjunto de escolhas que você faz no teu dia a dia. Por exemplo, imagine que você coloque na sua cabeça: poxa, eu quero ficar fluente, e para ficar fluente em inglês eu tenho que seguir e usar todo este curso que eu comprei que custou 10 mil reais na internet. Aí você traçou uma linha em que você tem uma escolha só, você tem uma alternativa só, você tem um caminho só a seguir. E muitas vezes o que acontece com as pessoas é que quando tem um curso de ação só, um caminho só a seguir, você acaba desistindo. O que eu penso que seja melhor no aprendizado é você entender que idiomas são frutos de escolhas em que você tem um padrão a seguir. Sim, você tem um objetivo, mas você vai fazendo escolhas ao longo do tempo. Por exemplo, algo que eu faço muito é o seguinte: às vezes eu tô consumindo algum conteúdo agora que mandarim é o idioma principal que eu estou aprendendo. Eu também tô reforçando meu francês, espanhol e inglês, mas mesmo assim, mandarim é o idioma central que eu estou aprendendo agora. Muitas vezes eu pego um conteúdo para consumir, por exemplo, um quadrinho, ou um filme, uma série, e eu não sinto que aquilo lá tá que eu tô gostando muito de fazer. O que eu faço? Eu simplesmente troco, saio de um e vou pro outro. Um tempo atrás eu tava lendo um manhua, que era um quadrinho em mandarim. Eu tava gostando muito, eu tava lendo mais de 3 horas por dia ele, que era o tempo que eu tinha pra estudar mandarim. Eu tinha parado com tudo e só tava lendo ele. A minha leitura em mandarim avançou muito, o meu reconhecimento do Hanzi melhorou bastante, mas porque eu realmente queria, então eu tava aproveitando esse hype. Agora, com o passar do tempo, isso aí foi essa chama foi se apagando dentro de mim, e eu não fiquei mais com vontade de ler aquele quadrinho, eu nem acabei. Mas eu comecei a ficar com a mesma vontade, com um brilho nos olhos para ver uma série em mandarim que eu tava querendo ver. Então eu coloquei bastante esforço nisso. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você faz pequenas escolhas ao longo da sua jornada, você aproveita mais aí o teu tempo de caminhada do que se você tivesse somente um curso de ação. É por isso que eu costumo trabalhar dentro da comunidade com protocolos, ou seja, que é um conjunto de coisas que você usa, sejam filmes, séries, vídeos, livros. Você tem um objetivo que você está seguindo, mas você não tem só um caminho para chegar. Você tem, como essa foto aí mostra, eu estou mostrando para você de novo, você tem um conjunto de escolhas que elas juntas formam um padrão que você vai chegar lá. Por quê? Porque nós seres humanos, eu acredito que a gente é bem maleável, a gente tem gostos e a gente muda da água pro vinho muito fácil, pelo menos eu não sei se vocês, mas eu sou assim. Mas então, eu tento respeitar isso ao máximo para que isso não acabe colocando pressão sobre o meu aprendizado e eu aproveite mais a caminhada. Isso já me deixa para a segunda ferramenta mental que eu uso, é ser maleável. Como assim ser maleável? Se você só tem
um material que você gosta de usar, só um professor, só um material, só um, é complicado porque se você parar de gostar disso... Eu lembro uma vez que eu tava assistindo uma série, por exemplo, e eu passei a não gostar daquela série em mandarim. Mas como eu já tinha colocado na minha cabeça, eu falei, não, eu quero assistir essa série do início ao fim, que é uma série boa, ela vai me ajudar com o meu diálogo em mandarim. Eu acabei passando por aquilo lá de uma maneira meio chata, sabe? Então você ser maleável com aquilo que você usa é extremamente importante. Se você não gosta do curso que você está fazendo, deixa ele de lado. Se você não gosta do livro que você comprou, deixa ele de lado. Se você não gosta daquilo que você está vendo, daquilo que você está assistindo, daquilo que você está fazendo, deixa ele de lado. Por quê? Porque o aprendizado, ele é algo maleável e é seu. Então, não se apegue tanto aos materiais se eles não te trazem felicidade, se eles não te trazem o prazer de estar em contato com aquele idioma. Qualquer material é descartável, e você ser maleável com os recursos que você usa é algo de extrema importância para que você mantenha o brilho nos olhos na hora que você vai aprender um idioma. Bom, a terceira técnica que eu uso não é tanto uma ferramenta mental, mas uma ferramenta, digamos assim, como o meu celular está mostrando aqui, é uma ferramenta física, se você tem um cronômetro no celular, como a maioria de vocês tem. É o seguinte, o aprendizado de vocabulário, ele é algo que pode se dizer maçante, ele não é tão assim preto no branco, não é algo tão fácil de você se manter ao longo do tempo. Mas ele é algo importante, ele é uma parte do aprendizado muito importante, o aprendizado de vocabulário. E você tem que passar por ele. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em ou fazer o Enki, ou usar o método da lista de ouro, ou usar até cartõezinhos de memórias feito à mão, tem alunos que fazem isso também. Então, essa é uma parte realmente do aprendizado que te demanda foco. Você precisa aprender vocabulário de uma maneira focada, não tem como escapar. Eu fiz um post gigantesco sobre sistemas de repetição espaçada, que é o único método mais produtivo para aprender vocabulário. Isso você não tem como escapar, você tem que usar um método de repetição espaçada para aprender vocabulário. Eu vou deixar mais link na descrição aí sobre o post que eu fiz, sobre alguns vídeos também sobre repetição espaçada aparecendo lá em cima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o teu aprendizado de vocabulário parece chato, parece maçante, você pode usar a técnica do Pomodoro, que é a técnica do tomate, né? O tomate é aqueles cronômetros que tem a forma de um tomate, você gira, ele é um cronômetrozinho. Por isso o Pomodoro. E por que essa técnica é tão boa? Porque ela te salva do tédio de você aprender. Então, se você tem lá uma fila de revisões, por exemplo, para fazer no Enki com 120 revisões, aquilo lá vai te tomar a tarde inteira. O que você faz? Você faz isso ao longo do tempo, você faz 15 minutos, coloca o teu cronômetro para despertar em 15 minutos. Senta lá, faz 15 minutos e sai, vai falar com a sua família, vai passear com o seu cachorro, vai assistir alguma coisa, vai, sei lá, comer um lanche. Quando você volta, você continua fazendo mais 15 minutos. E uma hora, quando você vê, você acaba. Eu fazia muito isso quando estava na faculdade para determinadas atividades, como tipo lavar louça, ou lavar roupa, ou varrer a sala, ou fazer alguma coisa bem chata lá, para tipo um trabalho de faculdade, alguma coisa, edição de trabalho, né, a formatação de trabalho com margens, linhas, eu achava mega chato. Então eu falei, poxa, eu vou fazer um Pomodoro disso aqui, 15 minutinhos, quando acabar esse Pomodoro aqui eu vou fazer qualquer outra coisa. E aí, você começa com 15 minutos e depois vai aumentando. Tem muita gente que tem dificuldade de começar com 27, 30 minutos. Começa com 15 e depois você aumenta a quantidade de Pomodoros que você faz, tá bom? Tem o Pomodoro 2.0, né, que é você fazer 45 minutos de alguma coisa. Começa com 15 e depois você vai aumentando. Então, na parte do aprendizado de vocabulário, que é a parte mais maçante, para você evitar aquela sobrecarga, evitar aquela pressão, faz um Pomodoro, leva aquilo lá mais no relax, que você tem uma vida mais tranquila na hora de aprender vocabulário, beleza? Uma outra ferramenta mental que eu tenho seja legal contigo mesmo. Eu vejo muita gente, principalmente no mundo de hoje, como eu falei, a gente é viciado em resultado, viciado em progresso, e eu acho que o nosso progresso em aprendizado, ele deve ser um progresso produtivo. Eu prego pela velocidade no aprendizado, principalmente na fase inicial, porque é a fase mais chata, é a fase onde a maioria das pessoas desiste. Mas não é só porque eu prego pela velocidade inicial do aprendizado, pela produtividade, que você tem que se sentir pressionado em avançar de uma maneira exponencial e, né, largar absolutamente tudo e só aprender idiomas ou usar todo o teu tempo livre somente para isso. Eu acho que a gente deve tratar a aprendizagem de idiomas, como eu mostrei na primeira dica, de uma forma maleável. A gente tem um caminho a seguir, mas a gente pode ir fazendo escolhas dentro desse caminho.
E principalmente, você ser legal contigo mesmo significa que você não fica se cobrando por aquilo que você ainda não faz. Ao invés de você pensar idiomas por aquilo que você não faz, por exemplo, poxa, eu tô há 2 meses aprendendo inglês e ainda não consigo ler esse texto, ainda não consigo falar essa palavra, ainda não consigo lembrar desse vocabulário, o que tem de errado comigo? Ao invés de você pensar idiomas dessa maneira, desse lado negativo, eu costumei, no meu aprendizado, a pensar em idiomas de um lado mais positivo, que é, poxa, embora eu não possa não estar lendo esse livro inteiro, pelo menos eu entendi essa frase. Pelo menos o copo tá mais vazio do que metade cheio, né? Tá metade cheio do que metade vazio, né? Acho que esse é o ditado. O copo está meio cheio, meio vazio. Então, eu sempre vejo a parte do progresso em idiomas pelo lado positivo. Não é você dizer, poxa, então vou deixar todo o meu progresso, só vou ficar louvando o pouco que eu aprendi. Não é só isso. É você olhar o teu progresso com olhos bons, com olhos positivos. Você não pensar no seu aprendizado somente com eu ainda não faço isso, eu ainda não faço isso. Mas sim você louvar aquilo que você já consegue fazer. Poxa, eu já reconheço esse vocabulário, eu já consigo entender essa frase, eu já aprendi essa palavra. Isso faz com que você se trate melhor, você tem um caminho, você tem uma caminhada muito melhor. Aquilo que os poliglotas costumam chamar de baby mindset. É o mindset do bebê. O bebê, ele tá andando, ele tá caindo, ele não tá conseguindo levantar, mas ele fica muito feliz com algumas coisas que ele consegue, né? O pouco que ele consegue, ele já fica muito feliz. O pouco que ele consegue andar, o pouco que ele consegue falar, ele já fica muito feliz. E a massiva quantidade de palavras que uma criancinha tá errando, que um bebê não tá conseguindo andar, eles não estão nem aí, eles passam por cima dessa dificuldade e louvam um pouco porque eles aceitam. Então, isso é você se tratar um pouco melhor com relação ao seu aprendizado. Não ver tudo pelo lado negativo, tipo, eu ainda não faço, e ver mais pelo lado do que, poxa, eu já consigo fazer isso. Se você começa a fazer isso, a se tratar um pouco melhor, você começa a prezar mais pelo como você está caminhando. Eu acho que aprendizado de idiomas é você aproveitar muito a caminhada. E se você está conseguindo aproveitar a tua caminhada, uma hora você chega na fluência. Forçar a fluência vir até você é algo que pode trazer para você um burnout, né? Trazer para você um desgasto. Ou como o povo do interior que diz, uma gastura, pode te dar gastura e você pode acabar desistindo pelo caminho, você deixa todo o progresso de trás. Então, não corra, não pressione, espere a fluência vir até você, tome o seu tempo ou pelo menos tome os seus passos. Cada um tem um passo para ir rumo à fluência. Isso não significa que você precisa ficar tipo 5, 6 anos como matriculado numa escola de cursinho, por exemplo. É por isso que o meu método preza pela produtividade. Eu deixei a lista de espera se você quiser entrar na comunidade, agora ela tá fechada. Mas se você quiser entrar na comunidade, deixei a lista de espera no primeiro link da descrição, tá bom? Então, não é porque eu prego pela produtividade no aprendizado que todo mundo tem que sair correndo. Não, você não precisa sair correndo. Você pode fazer aquilo que é produtivo, aprender palavras frequentes, usar aquilo que é mais produtivo, material preparado, os métodos mais produtivos, mas indo no seu passinho, indo devagar, indo de uma maneira, como a gente diz em espanhol, despacito, né? Que é aquela música bem famosa, que é indo devagarinho, tá bom? Então, tome o seu tempo, vá devagar, aproveite a caminhada e seja legal contigo. Bom, e a minha última dica é o seguinte: há pessoas que desejam e há pessoas que decidem. Pessoas que desejam, elas chegam e falam pra mim, Eliezer, eu quero ser fluente em inglês, eu quero avançar no meu espanhol, eu quero avançar no meu japonês, eu realmente quero isso, eu desejo isso. Agora, há pessoas que não somente desejam, mas elas também decidem fazer alguma coisa. Eu decidi estudar espanhol, eu decidi ficar fluente em japonês, eu decidi ser fluente em inglês. E você decidir significa uma coisa muito importante. Você tratar todo o seu dia, toda a sua rotina, todas as suas pequenas decisões como uma decisão de aprendizado. Que você pode aprender quando você realmente está decidido a fazer isso. Por exemplo, grandes nomes da literatura como Gustave Flaubert ou William Shakespeare, eles não tiveram o talento de escrever aquelas obras de arte como eles escreveram, como por exemplo Madame Bovary do Flaubert e as obras de Shakespeare, Hamlet e etc. Eles não escreveram da noite pro dia. Eu sei de histórias que o Flaubert, ele rasgava 10, 20 páginas
para cada meia página que ele escrevia. Foi algo que ele talhou ao longo do caminho, mas ele decidiu escrever aquele livro. Ele não parou até que ele escrevesse. Não importava quanto tempo demorasse ou quanto mais esforço ele colocava, ele sabia que ele estava mais perto. O mesmo aconteceu com Shakespeare e tantas outras figuras mais modernas, mais da atualidade, figuras pop, como o Cristiano Ronaldo, o CR7. O cara não nasceu com o dom de jogar futebol. Sim, ele sabia jogar bem, mas o cara era um atleta, o cara pula alto pra caramba. Por quê? Tu acha que ele não se esforça? Não, ele treina, ele vai atrás, ele se esforça. Michael Jordan, a mesma coisa. Diz que o Michael Jordan, ele era o primeiro a chegar na quadra de treino e o último a sair. E ele era, né, o cara era o Jordan, o cara tinha o talento de jogar basquete, mas ele treinava bastante. Então, isso que significa ser uma pessoa de decisão. Se você decidir que você quer ser fluente, se você decidir que você quer fazer isso, se você decidir que você quer chegar na fluência e quer se tratar de uma maneira mais relax, decida todos os dias pelo menos fazer um pouquinho. Decida onde você pode fazer, o que você pode melhorar. Um pouquinho de cada vez. Se você decidir sair correndo e atropelando tudo, você só é uma pessoa que deseja. Uma pessoa que deseja, ela sai correndo tudo, gasta tudo que ela tem no começo e acaba desistindo. Mas uma pessoa que decide, ela decide dar um passinho de cada vez. E se você dá um passinho de cada vez, fazendo pelo menos um pouco, mas todos os dias, você mantém a água ligada e uma hora, mantendo a água ligada, nem que seja em fogo baixo, uma hora ela vai ferver, uma hora você vai chegar na fluência. Então, um resumo de todas as dicas que eu te dei é o seguinte: não tem uma linha reta para o aprendizado, seja mais tolerante contigo mesmo, não pense pelo lado negativo dos idiomas, mas sim pelo positivo. Seja maleável com os recursos que você usa, né? Jogue fora aquilo que tu não gosta, lasque-se que tu tá no meio do livro. Se tu não gosta, joga ele pela janela. Então, sendo maleável com aquilo que você usa, com os recursos que você usa. Use a técnica do Pomodoro para te escapar do tédio do aprendizado de vocabulário. E, principalmente, não seja uma pessoa somente que deseja. Seja uma pessoa que decide fazer, mas decide fazer no seu ritmo. Nunca se esqueça que o mundo que a gente está vivendo hoje mais louva a gente por a gente ser viciado no trabalho do que a gente descansar. E descansar é algo importante. Então, tome os idiomas também como meio de você descansar do seu dia. Traga aquilo que você gosta, aquilo que te brilha os olhos, aquilo que você ama para o seu aprendizado. Eu sou o Leo, fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu?